A última parte dessa aula, a gente vai especificar novas classes analisando os atributos. Então, todas as classes que a gente viu, as novas, aqui foram a partir dos relacionamentos, né? Primeiro a gente viu se o relacionamento tinha atributos e depois a gente começou a olhar a multiplicidade desse atributo. Tá? Agora a gente vai analisar os atributos das classes para ver se tem novas classes. Bem, o conceito por trás disso é relativamente simples. Se uma classe tiver muitos atributos, que a gente vai olhar se esses atributos pertencem ou não a ela. Isso está relacionado com a coesão. Se uma classe tem muitos atributos que não está relacionada a ela, ela está fazendo mais coisas do que deveria. Então, provavelmente deveria ter uma nova classe ali que vai ajudar aquela classe nas suas responsabilidades, né? Então, para analisar as responsabilidades da classe, a gente vai verificar se elas estão coesas e vamos verificar esses atributos. Uma coisa é a gente analisar a redundância, parecido com o que a gente faz na normalização de banco de dados, né? A gente analisa a redundância. Se tiver atributos redundantes, provavelmente é um indicativo que falta coesão, né? Se um atributo depende dos valores de outros, né, então a gente provavelmente tem uma redundância e está faltando atributos. A gente então, assim como ocorre em banco de dados, na normalização, a gente vai ter essa dependência de um dado para o outro, né? Por exemplo, vamos dar uma análise aqui nos livros. A gente tem prazo, ISBN, edição, ano, autor, disponível, área, exemplar. A primeira coisa, para a gente poder melhorar o modelo, a gente tem que entender o que a gente quer fazer exatamente nesse modelo. O que é um livro? Bom, numa biblioteca, a gente tem o livro físico, mas tem a publicação. No nosso modelo, a gente não está representando isso, a gente só tem o livro, que está exercendo esses dois papéis. Então, assim, se você tem, por exemplo, numa biblioteca um livro sobre um determinado tema, por exemplo, lá Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele é o livro ou é o título? É o título. Em cima desse título você pode ter 3, 4, 5 livros físicos, né? Então, no nosso modelo, a gente não está tendo isso. Então, primeiro a gente fez essa diferença entre o livro físico que se empresta e o título do livro. Então, sim, sempre quando vocês forem modelar, vocês têm que entender o domínio, senão também vai ser difícil de vocês fazerem um modelo adequado. Então, o título físico pode ter várias cópias, né? E essas cópias podem ser emprestadas ou não. A propriedade, por exemplo, disponível, se refere ao livro físico. Porque você tem, por exemplo, um livro físico só, ele pode estar disponível ou não. Se você tem 5 livros físicos, um daqueles 5 está emprestado, né? O outro não. Exemplar da biblioteca. Também. O livro físico tem um livro específico que não pode ser emprestado, aquele exemplar da biblioteca. Então, isso fala especificamente sobre o livro físico. Já os outros atributos, vamos dar uma olhada aqui. Prazo. Bom, qualquer que seja o livro daquele mesmo título, o prazo é o mesmo. O ISBN também é o mesmo, tá? Ou seja, o ISBN é o identificador único do livro, né? É o Serial Book Number, International Serial Book Number, que descreve o número específico para um livro. E ele tem variações de edição. Então, o mesmo título faz parte de uma mesma edição. Uma outra edição já é um outro livro. Ano, autor, são tudo o mesmo título, né? O título, não importa quantos livros físicos, terão todas essas propriedades aqui. Bom, então, a partir disso, a gente já começa a entender como que o nosso modelo vai ficar. Então, o título, nome do livro e ISBN edição são do título. Já os atributos do livro físico estão disponíveis e exemplar da biblioteca. Então, se a gente pensar no nosso modelo, né, a gente vai ter que criar uma nova classe para fazer essa separação de responsabilidades. Nossa classe, então, vai ficar
da seguinte forma: o prazo ISBN, edição, ano, autor e área, né? Todos esses caras vão vir para cá, mais a área. E disponível e exemplar da biblioteca vem para o livro. Bom, qual que é a multiplicidade entre esses caras? Um livro físico está relacionado a um único título. Então, o livro físico lá de Memórias Póstumas de Brás Cubas está relacionado ao título Memórias Póstumas de Brás Cubas. Já o título pode ter vários livros físicos associados a ele. Ok? Então, assim, e se a gente for ver, esses dados são redundantes, porque o prazo, ISBN, edição, ano são para todos aqueles livros vão ser iguais, né? Então, isso é muito parecido com o que a gente faz na normalização de banco de dados. Bom, outra coisa que a gente começa a analisar é que depois desse modelo já feito, a gente começa a ver, vamos dar mais uma olhada, a ver se esses dados são todos de título. Área. Né? A área especificamente, você vai ver que vários títulos vão ter a mesma área. Então a gente pode também pensar, né? Essa área é um atributo do título? Então ela vai, uma mesma área, por exemplo, se ciências exatas, vai estar em milhares de títulos. Né? Então também a gente vai ter uma redundância aí desse atributo em vários títulos. Então, muito provavelmente, cada título tem uma área, mas essas áreas se repetirá. Então, essa informação não é de título. Né? O que a gente pode fazer, então, é criar também uma nova classe e atualizar esse modelo. Então, essas informações aqui vão se manter em título e a área vai vir para cá. Bom, o modelo está ok agora? Bem, a gente tem aqui que um autor também pode escrever vários títulos. Essa informação vai ser redundante. Além disso, será que é incumbência do título tratar as informações de autor? Né? Para que a gente criou a classe título? Então, sempre essa é a pergunta que a gente faz quando a gente quer saber de coesão. Qual que é a responsabilidade da classe título? Gerenciar o título. O autor está relacionado ao título, mas, por exemplo, se eu quiser fazer uma alteração em algum dado do autor, será que eu teria que usar a classe título para fazer isso? Né? Então, assim, a gente pode descrever, além de ter a redundância, a gente vê que o autor não faz parte de título. Então, a gente também vai melhorar esse modelo. E daí a gente pensa na multiplicidade. Um título pode ter vários autores e um autor pode ter vários títulos. Aqui, de novo, a gente tem um relacionamento N para N, que não precisa ser necessariamente tratado e criar uma nova classe. A diferença lá para banco de dados que a gente já comentou. Um título pode ter uma única área. E esse é o modelo da minha biblioteca. Não sei, dependendo de uma outra biblioteca, talvez um título poderia se enquadrar em diferentes áreas. Se a gente pensar, por exemplo, numa videolocadora, né, quando a gente existia a videolocadora, mas um filme ele é muitas vezes, uma comédia romântica. Se for feito dessa maneira, você vai ter que criar áreas comédia romântica, que não pode pertencer às áreas comédia e romance. Né? Então isso é questão de definições de projeto mesmo, entender o modelo e ver qual que é a melhor forma de se trabalhar. Bom, então a gente evoluiu bastante o nosso modelo. Bom, então a gente chegou nesse modelo, que evoluiu bastante desde o começo. Vamos lá. No começo a gente tinha apenas 3 classes, que eram débito, aluno e livro. E a gente usou diferentes métodos aqui para ir conseguindo encontrar classes. A primeira coisa que a gente fez foi o quê? Entender o relacionamento entre aluno e livro. Então, a gente sabia que existia um relacionamento de aluno e livro, e a gente nomeou eles como empréstimo e reserva. Só que a gente olhou e viu que esses relacionamentos tinham atributos. Então, o que a gente fez?
Se existe atributos, esses atributos têm que pertencer a alguma classe. Então a gente criou duas novas classes, a classe empréstimo e a classe reserva, que fez o relacionamento entre esses caras. Depois a gente olhou um relacionamento entre livro e empréstimo e viu que alguns empréstimos, alguns itens ou alguns livros que eram emprestados tinham propriedades distintas dentro do mesmo empréstimo. Para tratar isso, a gente criou uma nova classe, item de empréstimo. Também melhorando esse relacionamento aqui. Bom, além disso, a gente colocou um relacionamento de agregação aqui, né, para indicar que um item de empréstimo faz parte de um determinado empréstimo. E por fim, a gente começou a ver essa classe livro e viu os seus atributos, e viu que ela fazia coisas demais. Então a gente começou a criar novas classes para suportar, para melhorar a coesão. Então a gente viu que um livro, na verdade, ele era dividido entre o livro físico e o seu título. Dentro do título a gente viu que tinha o autor e a área, que também eram classes que tinham atributos próprios para tratar elas. Tá? Então a gente chegou nesse modelo aí, executando vários passos, né, e técnicas diferentes para melhorar o nosso modelo. Bom, apenas para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre regras de nomeação. Né? Padrão de nomeação, quando a gente cria classes e atributos, normalmente a gente tem classes, inicia com a letra maiúscula, o nome composto a gente separa por underline ou colocar uma nova palavra por letra maiúscula, por exemplo, item empréstimo. Né? A gente também evita a acentuação, até porque a gente pode criar classe automaticamente a partir disso. Os atributos seguem a mesma ideia da classe, só que diferente das classes, a primeira letra aqui é minúscula. Né? E sempre a gente usa expressões que representam um substantivo. As associações sempre iniciam por minúsculo e seguem o mesmo padrão das classes, e geralmente a gente usa verbo ou expressão verbal. E papéis, né, que são utilizados para representar o papel de uma classe, tem numa associação, o seu nome também sempre inicia por minúscula. Então, como resumo, a gente começou vendo os requisitos, os principais conceitos do sistema, e diferenciou o conceito das qualidades dos conceitos. Tá? Então, a gente diferenciou esses conceitos de qualidade, são conceitos complexos, conceitos de atributos. A gente começou modelando simples com mapa conceitual, não é uma atividade necessária, também tem um fim didático aqui para mostrar que em cima dos requisitos a gente consegue entender esses conceitos e começa a entender como que esses conceitos se relacionam. Se relacionam na forma de ter, que provavelmente é um atributo, ou um relacionamento um pouco mais complexo, que são entre dois conceitos complexos que vão se tornar a classe. Né? Depois a gente define as multiplicidades, que ajudam a entender as regras do modelo. Isso é muito importante, que a gente viu que muitas vezes a multiplicidade, o certo e errado está relacionado com o que o modelo quer descrever. E depois a gente melhorou o modelo aplicando diferentes relacionamentos, como agregação, composição, herança. E por fim a gente especializou o modelo encontrando novos conceitos, principalmente olhando nos atributos e nas associações. Bem, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre modelagem, eu recomendo ler o livro do Larman, o capítulo 10, o capítulo 3 do Martin Fowler, também tem o livro do Bock, é o capítulo 10, e por fim o livro do Faria, lá de 85, né? Também tem um pouquinho sobre modelagem de mapas conceituais.